Hoje nós vamos ler João, capítulo 1, do 29 ao 51. Eu vou ler na atualizada. João Batista torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhes: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém. E aí, vamos pensar hoje juntas? O que vocês querem começar para esse texto? Não vou dar dica hoje desse texto. O que vocês querem falar sobre ele? Edith, eu achei interessante ler do versículo 35 ao 42, né? E eu vi aí, ocorreu um encontro aí que transformou vidas, né? Primeiro a revelação, já era o segundo dia, né? No primeiro dia, João tinha mostrado que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Mas no segundo dia, João fala a mesma coisa, mas nesse segundo dia, os apóstolos, os discípulos de João, saíram e foram seguir Jesus, né? Então, eu acho assim, no versículo 36, houve a revelação do Cordeiro de Deus por João Batista,
né? No versículo 39, eu percebo que houve um impacto, né? Porque os discípulos de João Batista ouviu João, né? Acho que João foi o primeiro a fazer missões, a ganhar 2 vidas para Jesus, né? Que foi André e provavelmente João. Então, esse é o Cordeiro, e os 2 seguiram, porque acreditaram no testemunho de João Batista. Então, eles não pensaram 2 vezes em pensar, será que será que não? Eles foram atrás de Jesus, né? E já foi decretando-se um impacto pessoal, né? Jesus vira e pergunta, o que vocês querem? Onde você mora? Né? Com coisa assim, queria saber mais de Jesus, né? Esses 2 aí. E quando eles viram aquilo, eles não resistiram e eles foram chamar os parentes também, né? Que tinham encontrado Jesus. E eu percebo aí que a terceira forma aí do encontro foi a mudança de identidade. As pessoas já se identificavam com Jesus, né? Tanto é que Jesus olha para Simão e muda, né, a característica, o nome dele. O nome é a identidade da pessoa. Então, Jesus já vê em Pedro algo diferente que poderia impactar de alguma forma e ajudar na missão que ele tinha. Muito bom. Mais alguém aí? Eu vou fazer uma pergunta, então. O que esse texto está falando sobre João Batista? Quando ele fala, esse é o Cordeiro de Deus, e depois ele fala de novo, e as pessoas vão atrás, o que isso diz para mim sobre a pessoa de João Batista? Bom, eu penso que ele cumpriu exatamente a missão que ele veio, que era preparar o caminho para o Cordeiro de Deus. Né? Então, é como se ele já tivesse, porque ele veio pregando arrependimento, mas dizendo, eu não sou. E aqui ele está identificando, ele é. Eu vim para preparar o caminho, mas ele é. Né? E eu, assim, especialmente, eu gosto muito dessa... Aqui em João, né, é diferente do que está lá em Mateus, Marcos e Lucas sobre o batismo, mas aqui mostra, né, que João não só preparou o caminho, mas identificou, né, e no batismo ele diz, né, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer aqui ao batismo, presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa hora, porque ele fala, ele é o Filho, eu vi o Espírito, né, e o Pai me disse. Então, eu acho isso aqui, assim, é muito tremendo para a gente entender a Trindade, inclusive, presente, né, de uma forma, assim, muito clara. E ele dizendo, ele, tipo assim, eu já cumpri o meu papel era anunciar, né? E eu vejo, assim, essa parte aqui do começo, né, que é a revelação aqui do Cordeiro de Deus. Vamos supor que o marido da Mara, que é chefe, fala assim, vá naquele restaurante, porque aquele restaurante é muito bom. Vocês iriam ou não? Ele é chefe? Ele é chefe de cozinha? Ele é chefe de cozinha. Se ele está indicando, é porque ele sabe que o lugar é bom. Já passo desse pressuposto. Agora é uma pessoa bem magra, bem fit. Assim. Ela que come sem glúten, né? Fala assim, ai, nossa, eu fui naquele restaurante. E aquele restaurante é muito seria? Talvez, né? Se for ficar magra, não come no restaurante. O que a pessoa fala, afirma alguma coisa sobre um fato que leva as pessoas a realizarem aquilo, ou seja, ela aponta para uma direção e as pessoas caminham naquela direção, o que isso diz a respeito da pessoa? Que ela conhece, o que ela viveu, o que ela testemunhou, ela tem propriedade sobre aquilo. Isso, ela tem propriedade, ela tem testemunho. Então, o interessante, a gente falou na aula passada que a gente deveria testemunhar, né? E que essa era a nossa função, testemunhar. E o que João está mostrando para a gente aí é o que é testemunhar, né?
Então, primeiro, João ele conta da experiência dele. A Mara até me perguntou em off, João não era primo de Jesus? Ele não conhecia Jesus? Ele conhecia, e ele fala, eu não o conhecia. Ele não fala isso no texto? Eu não o conhecia. Né? O que quer dizer isso? O que amarração é essa no texto? O que vocês acham que João, o apóstolo, né, escreve isso? Porque João era um dos discípulos de João Batista, tá? João era um dos que, por isso que a Edna disse, aí não aparece o nome dele, mas por isso que a Edna disse que provavelmente foi ele e André que seguiram Jesus, provavelmente, né? Então, o que isso quer dizer aí no texto? Uma pessoa confiável que está apontando o caminho, e por que ele diz que ele não conhece, mas agora ele conhece? O que isso... Eu penso que João conhecia Jesus como primo, que vai visitar, né? Que está ali no dia a dia. Mas ele ainda não tinha noção da missão de Jesus. Né? Ele vai para o deserto, começa a proclamar, mas Jesus para ele era o primo. E Jesus foi revelado para ele como Messias quando o Espírito Santo de Deus desce sobre ele. Aí sim que ele consegue ver. É como se ele tivesse uma escama e tratasse uma pessoa, eu penso dessa forma, uma pessoa normal, e depois a pessoa se revela, né? Então, eu acho que quando fala que não conhecia, ele conhecia Jesus. Jesus, o primo, o amigo de brincadeira, o amigo de conversa até a adolescência, né? Mas depois cada um parte para o seu trabalho. É que nem nós, quando a gente está estudando ensino fundamental, ensino médio, a gente se conhece. Mas depois a gente some, né, Edith? A gente some. E depois a gente vê de novo. Aí a gente vê, puxa vida, é ela. Eu acho que foi essa sensação que João teve quando viu Jesus vindo e viu a situação, o Espírito Santo, a pomba. Então, ele pregava a vinda do Messias, mas ele não tinha noção que seria Jesus, aquele que ele passava o dia. Eu penso dessa forma. Então, eu vou fazer um contraponto aí com você, mas não é só com a Edna, não, é com todo mundo, tá? Quando a gente leu lá em Lucas que Maria, grávida, foi visitar Isabel, o que Isabel disse? Quando Maria viu Isabel viu Maria, aliás, o que Isabel disse para ela? Que ela seria a mãe do Filho de Deus. Por que ela sabia? Porque o Espírito Santo se mexeu, né? Já revelou já revelou na barriga dela. João já sabia que Jesus era o Messias desde a barriga. João participou da revelação desde a barriga. Então não é que ele não sabia que Jesus seria. Então tem uma coisa importante no testemunho, muito importante no testemunho. O que é essa coisa importante? É o tempo da revelação de Deus, da forma como Deus revelou. João já testemunhava de Jesus que ele seria, testemunhou para a própria mãe, Isabel, no ventre. Mas o tempo em que esse Jesus era revelado ao mundo tem o tempo certo. Às vezes a gente fica empurrando Jesus goela abaixo na vida das pessoas, e aí porque a gente quer empurrar Jesus goela abaixo, a gente não espera o tempo de Deus, a gente não respeita a história da pessoa, a gente vai e é Jesus, e isso não tem nada a ver com o testemunho de Jesus. Essa é a primeira lição desse texto aí. A Bíblia não muda, a Bíblia não muda. Essa história de que há tempo para todas as coisas é verdade. Há tempo para todas as coisas e todos os propósitos, né? O tempo é urgente? É verdade. Por quê? Porque a vida é passageira. Mas o tempo da história de cada um é determinado pelo Senhor e não pela nossa vontade. O João era... Por isso que Jesus fala que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior.
Porque João, ele tinha uma consciência plena do tempo de Deus para a revelação de Cristo, de Jesus, o Cristo, o ministério dele, né? Por isso que ele diz, eu não o conhecia. Quem ele não conhecia? Jesus? Não, ele não conhecia o Cristo. Porque agora sim ele é o Cristo, agora sim ele está imbuído do ministério dele. Foram 30 anos. Eu ouvi uma coisa tão interessante esses dias, que as pessoas falam que dos jovens que pregam na igreja, que, né, que fazem tal, que Jesus com 12 anos estava lá conversando com os sábios, né, na sinagoga, e o pastor que estava pregando falou, é verdade, ele estava lá com os sábios conversando, articulando, só que o ministério dele só começou com 30, não começou com 12. Tem um tempo de preparação. Isso é uma coisa assim, importantíssima no nosso tempo, porque para a gente quer tudo para ontem. E a gente não espera e não respeita o processo de aprendizado e de crescimento, a história escrita por Deus individual para cada um. É que Deus não permite que a gente mude, porque a palavra e a história que Deus escreveu para cada um de nós está registrada no livro da vida. Lembra, importa que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Lembra que eu disse para vocês que o livro da vida não é um almoxarifado de crente, um estoque, um controle de estoque de crente, não é só o seu nome que está escrito lá, mas isso significa que a sua história está escrita no livro da vida. Né? Muitas pessoas não têm o nome escrito na Bíblia. A gente não sabe, o endemoniado de Gadareno, a gente não sabe o nome dele, né? O cego de Jericó, a gente sabe o nome do pai, mas dele mesmo a gente não sabe, né? Mas o nome dessas pessoas estão escrito no livro da vida. O nosso nome não está escrito aqui, mas o nosso nome está escrito numa história. Sabe aquele rolo que Jesus desatou os 7 selos, que fala no Apocalipse, e abriu? É o livro da vida, é o livro da história de todos nós, de cada um de nós e de todos nós como um conjunto. Então, João, não é que João não conhecia a Jesus, não precisava esperar o tempo do Messias. E o tempo do Messias chegou para João e foi uma alegria, porque ele pode dizer, esse é o Cordeiro de Deus. Imagina quanto tempo para João. Gente, você já imaginou isso? Se desde o ventre ele sabia que ele era o Messias, imagina quanto tempo para João ele queria falar isso. Ele era profeta, né? Mas ele tinha plena consciência que só chegaria o tempo do Messias quando a pomba pousasse, quando houvesse essa revelação da unidade da Trindade em Cristo. Tudo bem aí? Uhum. Vocês Edith. acharam disso? Oi, Edith. Oi, Dilsa. Bom dia. Bom dia. Eu acho interessante essa questão do tempo, mas eu também olho para João como aquela pessoa que não ficou parado esperando esse tempo. Ele se reservou, ele foi para o deserto. Eu penso que ele foi lá para o deserto exatamente para conseguir tranquilidade, para ter essa conexão e essas revelações. E quando ele ganhou, né, essa confiança, ele saiu pregando, ele saiu testemunhando, ele não saiu empurrando goela abaixo de ninguém, mas ele saiu chamando, né, alertando, né, o caminho é o caminho do arrependimento. Quem não sabe, vem comigo, que eu ensino, né, esse que eu já vi, eu passo para vocês. Ele saiu do conforto dele, né, porque ele, penso eu, né, apesar da idade dele, ele tinha mãe, tinha pai, né, tinha lá Isabel e Zacarias, e ele saiu da casa desses pais, ele foi para um lugar desconfortável, ele preferiu fazer o exercício de abrir mão de todo o conforto, de toda os padrões, né? Vestir aquelas roupas, aquelas sandálias, comer aquelas comidas, ele mudou tudo isso. Eu penso que ele fez tudo isso buscando essa conexão, se livrando das coisas materiais para
se fortalecer espiritualmente, e assim ele ganhou essa força, essa coragem, né, de sair, de não ficar lá parado esperando o tempo certo acontecer, mas ele foi fazer o papel dele, que foi falar, que foi chamar, que foi se dispor a ensinar, né, e fez os seus discípulos, que depois esses muitos foram, né, acho que Filipe também foi discípulo de João Batista, depois discípulo de Jesus, né? Então, ele foi preparar esse caminho. Apesar de respeitar o tempo, ele não ficou parado. Eu amo esse time do Espírito Santo, porque é exatamente isso. O que a gente faz enquanto ainda não é tempo do testemunho, ou enquanto não é tempo de pessoas se encontrar com Deus? A gente cuida da gente. Por que que a palavra de João Batista, naquele momento, teve valor? Porque ele cuidou de si. Ele era uma pessoa confiável. Às vezes a gente quer cuidar tanto do outro, testemunhar tanto para o outro, e esquece de cuidar de si próprio, do seu testemunho, da sua confiabilidade. Como as pessoas dão a Cristo se o meu testemunho não é, mas Jesus já morreu por mim, os pecados já estão perdoados? É verdade, isso é fato. Isso é fato. Mas como as pessoas vão confiar como eles confiaram? Não foi a primeira coisa que a gente viu aqui? Que as pessoas confiam em quem testemunha? A testemunha mentirosa, ela não tem valor. Ela, inclusive, é condenada, né? Eu acho interessante que no tribunal, se o réu mentir a favor dele, ele não é condenado por isso, porque ninguém precisa fazer prova contra si mesmo. Agora, se a testemunha mentir, ela pode ser presa. A testemunha, ela tem uma advertência do juiz. O juiz fala no começo, não sei se vocês já foram testemunha em algum processo, o juiz fala assim, olha, o senhor aqui sabe da lei que rege isso aqui? Vocês têm a obrigação de falar a verdade aqui, né? Então, que testemunho a gente leva se a gente não tem esse testemunho de verdade em nós? Os grupos de mães das Débras que nós participamos, agora eu estou num grupo de mães que oram com a Esther, com a Dilza também. Esse grupo de mães começa orando pelos filhos, pelos maridos, pedindo para Deus mudar os filhos, mudar os maridos. E tanto nas Débras, quanto nesse nosso grupo aqui, gente, só para vocês saberem que eu tenho, o meu testemunho é fiel, que eu tenho as duas experiências. A gente chega para mudar os filhos, a gente chega para mudar o marido, a gente chega para mudar o outro. E o que Jesus faz é quebrar a gente, mudar a gente, transformar a gente e falar, você precisa mudar. Porque a gente acha que a gente tem um ótimo testemunho. Mas quando a gente às vezes ouve o que os filhos falam, a gente se lembra que a gente não tem. Né? Isso não é para a gente ficar culpada. O acusador das nossas almas já foi lançado fora. Isso é, a partir disso, como é que eu vou transformar a minha vida e testemunhar, né? Então, o que a Dilza falou foi no tempo exato. A testemunha, enquanto não é tempo, ela não tem que empurrar para o Jesus goela abaixo, ela tem que cuidar de si, do seu próprio testemunho, para ela ter um testemunho verdadeiro e confiável. Né? Ela tem que trabalhar. E, gente, o Espírito Santo mostra para a gente o que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Quando você sente no seu coração, puxa, isso aqui eu acho que não está legal, é o Espírito Santo dizendo para você. Não é a lei, o Jesus veio trazer essa presença do Espírito Santo. Não é eu olhar lá a regra e falar, bom, não está na regra, então eu posso fazer. Isso não é comunhão. É o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos constrange do pecado, ele nos aponta o pecado. E aí ele aponta a justiça e o juízo. Ai, puxa vida, não, eu estou fazendo isso aqui, isso está levando... Não, melhor eu não fazer, né? Por exemplo,
Vou dar um exemplo bobo, gente, é bem bobo. Estou do lado de uma pessoa que tem dificuldades com álcool, por exemplo. Eu tomar uma taça de vinho é pecado? Não, não é pecado, mas eu tomar uma taça de vinho na frente daquela pessoa é legal? Né? Então eu expor o outro porque não é pecado, né? Porque não é. Mas eu vou expor o outro. É esse movimentar do espírito. A gente sabe, é só a gente dar voz ao espírito, né? Mas nós estamos falando muito aqui de João, vamos falar agora de Jesus, né? As outras, eu sempre começo o tempo querendo não falar, né? E sempre falo demais. Agora, os outros personagens também nos falam sobre testemunho. João falou e 2 foram atrás de Jesus. E os outros fizeram o quê? Eu vejo o Natanael, né? Ele até. Espero que eu esteja falando certo agora. Você está falando certo o tempo todo, minha amiga. Natanael, quando ouviu, né, quando foi chamado, né, para seguir Jesus e que ele soube que ele era, né, de Nazaré, ele, mas vem alguma coisa boa de Nazaré, né? E eu acho interessante que ele só acreditou quando Jesus disse, olha, eu vi você embaixo daquela figueira, né? Eu vi você. Aí ele acreditou, não, você é o mestre, né? Então ele acreditou quando ele ouviu da boca de Jesus, né? Que já tinha visto ele ali embaixo da figueira, né? Então, o ouvir falar, né? Ele ouvia as pessoas falarem de Jesus e ele ia atrás de Jesus, acho que foi para confirmar, e de repente Jesus confirmou realmente que ele estava ali embaixo, que tinha vindo embaixo, então ele acreditou que Jesus seria o mestre, o rabi. O rabi. Os outros, quando foram estar ao lado de Jesus, eles foram, seguiram, ficaram com Jesus, né? Diz que eles assistiram ali com Jesus a tarde toda, ficaram ali conversando e tal. E imagina o impacto que isso tenha tido na vida deles, né? Vão, né? André vai, testemunha por um irmão, fala, olha, vem que nós achamos o Cristo, né? A testemunha continua tendo, olha que coisa interessante, a experiência primeiro com Cristo, depois ela faz o convite. E ela não fala desse Cristo, tudo dele, ela fala, venha e vê. Eu já falei essa semana passada e vou repetir aquele rapaz dos Raimundos, lá, como é que é o nome dele? Eu falei, esqueci, né? O que era dos Raimundos, agora é pastor. Ele fala uma coisa que eu acho tão interessante, fala assim, olha, gente, eu não posso dizer para vocês que há um Deus, que ele muda as pessoas, que eu não posso falar tudo isso, eu só posso contar para vocês o meu testemunho, que ele fez em mim. Porque ele tem, né, ele faz pregações sobre os textos da Bíblia, mas é aquilo que Deus faz nele, né? Ele contando a história dele, como ele está hoje, ele era para ter morrido e não morreu, né? Era para ter... bom, enfim, é isso, a experiência que nós temos com Jesus. É essa experiência que vai transbordar de nós para os outros, e vai convencer os outros a vir e verem. E o convite da testemunha não é você tem que acreditar. O convite da testemunha é vai e veja. Enquanto a pessoa não tiver uma experiência com Deus, às vezes a pessoa está tendo uma experiência com Deus e a gente é tão ignorante que a gente não sabe. A gente não sabe, não percebe. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, uma luta interior, e a gente quer falar, ai, Jesus está no controle, ai, Jesus é isso, a gente quer falar tanto, a gente quer sufocar às vezes, mas às vezes é aquele problema, é aquela angústia, é aquela luta, não é assim que Jesus trabalha em nós? Vamos olhar para o nosso testemunho.
Quando é que a gente saiu dessa zona de conformação, né? Que a Dilma me ensinou essa, né? Não é zona de conforto, porque às vezes nem é confortável, né, Dilma? Saio dessa zona, acomodação. Quando é que eu saio dessa minha zona de acomodação? Em direção, não é quando meu filho cai fora e eu falo, putz, agora preciso procurar mas é Jesus. Né? Não é nas nossas angústias, nas nossas lutas, que a gente se achega com Deus. Os nossos filhos, os nossos maridos vão passar pelas angústias deles, pelas lutas deles, até que eles cheguem. O ladrão da cruz passou por uma vida de luta interior a vida toda. E só no último minuto da vida ele se encontrou com Jesus, né? Não tem... E João já desde o ventre. Aí, ó. E os dois não testemunham para a gente? De igual forma? Cada um com a sua particularidade, com a sua história? A gente pode dizer, o João foi melhor que o ladrão da cruz? Né? Não existe isso. Não existe. Os dois estão dentro. Não é essa a nossa visão, né? Esse julgamento, é isso que Jesus veio tirar de nós, gente. Esse julgamento, né? Eu não, mas eu queria. Você queria, mas não foi você que escreveu a história, tá? Quem escreveu a história foi Deus, e ele escreveu a história antes da fundação do mundo, e ele só recebeu essa história porque Jesus era o cordeiro que podia abrir os selos dessa história e desatar os selos, e foi a partir disso que as histórias individuais foram construídas. As escolhas dos outros são escolhas dos outros, mas o que eu testemunho do amor de Cristo pode constranger o outro. Não que eu testemunho da lei, não que eu testemunho de qualquer outra coisa, do zen, das meditações, das orações, não. O que eu testemunho da minha experiência com Cristo é o que transborda na vida do outro. Amém? E para ver, porque já estamos com 12 minutos. O que significa essa fala de Jesus para Natanael, já que a Edna falou, a Císera está pensando em mim, gente. Gente, a Císera não está aqui hoje, porque a Nathalie ficou, a sobrinha dela tá bem ruinzinha. Então, orem por ela. A gente orou para que a Nathalie nascesse, então vamos orar para que Deus recupere a Nathalie integralmente, né? O que a Edna disse de Natanael, vamos lá. O que significa esse, porque eu te vi debaixo da figueira, você acreditou? Muitas coisas os seus olhos verão, você verá o céu aberto. O que é esse céu aberto? O céu descendo e subindo. O que é isso aí? O que Jesus está dizendo para Natanael? Quem lembra de uma história parecida? A história de... Isso aí eu me lembro, eu estudei. A história de Jacó, quando ele estava saindo, fugindo de Esaú, foi lá em Betel, deitou numa pedra, e ele viu, quando eu estava lendo, eu me lembrei dessa daí, e ele viu essa mesma cena. O que ele viu? Naoma, que liga o céu e a terra? Uma escada. A escada. E Jesus fala que os anjos vão subir e descer sobre ele. Então, Jesus é o quê? O que ele está dizendo aí para o pessoal? A escada. Ele é uma escada, caminho. Aí vocês escolham o que vocês quiserem, né? E o que é uma escada? É onde eu vou pisar, é o acesso firme, né? Um acesso firme, que faz o quê? Qual é o objetivo da escada? Fazer você subir. Eleva. Elevar. Ela Ou descer. Conecta duas coisas que estão em níveis diferentes. Olha que coisa interessante essa visão de Jacó. Vocês lembram o texto de Jacó? Eu sei que está. Eu vi. Gênesis 28, 12. Isso, 28, 10 a 22. Lá depois vocês leiam. Ele fala o seguinte, que ele viu a escada,
Os anjos subiam e desciam por ela, mas o Senhor estava ao lado dele e falou para ele. Olha que interessante isso, né? O Deus não estava lá em cima, no céu, e falou, e ele ouviu uma voz pela escada. O Senhor estava do lado dele. E o que Deus fala para ele, vocês se lembram? Deus reforça para ele a mesma promessa que fez para Abraão. Abraão. A mesma promessa que foi feita para Abraão foi feita para Jacó. Olha que outra testemunho de João, o apóstolo, o escritor. Abraão era um homem de fé, de coragem, que foi chamado a sair da parentela, não era? Cara de fé, tal, recebeu uma promessa. Aí, depois de Abraão, a promessa foi concretizada em Isaac, pois Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Olha um momento de vida tão diferente de Abraão para Jacó. Jacó estava em que momento de vida? Ele tinha enganado o pai para receber a bênção, roubado a primogenitura do irmão, saiu fugido para não morrer, e é ali que ele recebe a mesma promessa. Como não é a história de vida da pessoa que define, que determina as promessas de Deus sobre a vida dela. Isso tem a ver com o nosso testemunho. Olha como a gente é ignorante quando a gente acha que existe um padrão de crente, né? João já começa o livro mostrando que cada um é de um jeito. O Pedro só vai... depois ele vai mostrar as histórias loucas de Pedro. O Natanael, o Felipe é convidado, os dois foram indicados, né? O Felipe é convidado. O Felipe, quando fala para Natanael já tira o sarro dele. Só que eu fico imaginando o que Natanael estava pensando lá debaixo da figueira. Eles iam debaixo da figueira para fazer meditação e oração. Ele deveria estar pedindo alguma coisa, talvez a vinda do Messias, porque eles pediam muito isso, para se libertar daquele governo corrupto e opressor, né, romano. Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira, Jesus mostrou para ele, aquilo fez muito sentido para ele, porque Jesus podia ter visto ele debaixo da figueira, mas eu imagino que o que Jesus disse para ele, e ele entendeu, foi, eu vi o que você estava sentindo lá, eu vi o que você estava pedindo, por isso que ele fala, Rabi, você é o Cristo, porque eu estava pedindo o Cristo, né? Olha a história, né? Bom, e aí Jacó conta essa história, faz um memorial, põe uma pedra de memorial, em que Deus desceu do lado dele, fez as mesmas promessas que fez a Abraão, e aí Jesus usa esta imagem para falar com Natanael. Olha que isso quer dizer aí, hein? O que vocês acham? Edith, quando eu lia esse trecho, me chamou a atenção assim. Alguns desses seguidores de Jesus tiveram um encontro com ele, outros foram atrás dele, outros foram talvez curiosos, como Natanael, será que é mesmo, né? De alguma forma foi curioso, mas todos eles, quando se encontraram, tiveram a vida transformada, né? Naquele momento, converteram o seu caminho e começaram a seguir a Cristo. E para mim, essa passagem, essa fala de Jesus para Natanael, dizia para ele, você está habituado a ver as coisas aqui, e agora seus olhos vão ser abertos para o sobrenatural. Foi isso que ficou para mim nessa... O que você vai ver agora é o que os seus olhos não estão acostumados, é o sobrenatural acontecer. Ele já teve um contato com isso quando Jesus sabia o que ele estava fazendo embaixo da figueira. Então, ele já, né? Por exemplo, às vezes a gente é curado de uma doença, às vezes a gente passa por a gente fala, é um Deus milagroso, é um Deus milagroso, é um Deus maravilhoso, e a gente, né, quando a gente tem um contato com esse sobrenatural.
E o que Jesus está falando é, você agora encontrou a escada que vai levar você para esse mundo. Você não precisa ficar, isso que você falou fez muito sentido para mim, Dilsa. Você não precisa ficar aqui, vivendo esse sobrenatural, essa... eu não gosto de usar essa expressão, mas esse sobrenatural de migalha, essa migalha que caiu da mesa, porque você agora vai ser convidado, como Jacó foi, como Abraão foi, a participar dessa história. Essa história de conexão com o que vem do céu. Não é mais essas migalhas que, como Jesus diz lá para a mulher fenícia, né? Que caiu da mesa. Que ela falou, os cães comem das migalhas, né? Aí ele falou, filha, vem cá, não é de migalha que você vai comer, não. Não é de pequeno milagre, de uma cura. Olha que loucura isso. Isso vai ficar gravado, né? Não é um pequeno milagre de um cego passar a enxergar, pessoa com câncer ficar completamente curada, isso é a migalha. Olha que loucura isso. A conexão entre esses dois patamares, esses níveis diferentes, essa escada que sobe e desce, esse Cristo que me leva lá para cima, que me permite voltar, ir e voltar, essa conexão é o grandioso. Isso é participar da mesa, isso é ser convidado como convidado de honra, né? Convidado filho, poder entrar na casa do pai. A música do Gerson Borges que fala, nós somos filho caçulas de Deus, choramingando migalhas, um jeito tão cansado de viver as tristezas todas do mundo dentro do meu coração. Ele fala isso durante um poema que ele fala sobre oração, né? Um filho caçula de Deus. Ele fala dele mesmo, eu sou um filho caçula de Deus, choramingando migalhas, né? Não, o convite não é para pequenas coisas. Isso que eu falei não parece nada pequeno, né? Mas não é para participar dessa mesa. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, não sei vocês, se estão entediadas com a minha fala longa, mas quando a gente se alimenta de Jesus, tomara que seja só Jesus que esteja chegando aí para vocês. Não, parece que não muda a nossa, sei lá, o nosso espaço aqui, né? Porque é isso, é esse anjo que desce, que sobe, é esse céu que vem para a terra, é essa mistura, né? É isso aí que Natanael viu no nosso tempo e está vendo no tempo de Cristo. Mais alguém? Edith, eu só queria, assim, dar lá vai eu com os meus testemunhos, mas eu tô... algumas semanas antes de meu marido ser internado e falecer, ele falou assim, Edna, chama sua tia, eu quero que ela venha orar aqui em casa, quero que ela venha orar aqui. E eu chamei minha tia para vir orar, né? Ele estava sentado no sofá, nós oramos, e a gente começou a conversar, né? E quando você falou, né, a questão do tempo de Deus, né? Eu vivi com meu marido 22 anos, mas assim, eu sempre testemunhei para o meu marido, eu nunca obriguei ele a ir à igreja, eu sempre dei o meu testemunho. Meu marido, pelo meu testemunho, começou a frequentar a igreja e começou a ouvir a palavra, né? E eu comecei a conversar com a minha tia, e minha tia pegou e falou assim, não sei qual assunto comentou, né? E falou assim, mas o Carlos ainda não tem o conhecimento de Jesus, né, Carlos? O Carlos pegou rapidinho, levantou. Não, tia, eu já ouvi falar desse Jesus. Eu conheço esse Jesus. E meu coração se encheu de alegria, porque Deus não permitiu que o Carlos fosse embora e eu não tivesse certeza que meu marido estava salvo através do meu testemunho. Sabe, isso assim, Deus me abençoou muito, porque hoje eu posso estar aqui, ter certeza, estar firme, que eu encontrarei com meu marido na eternidade, porque ele ouviu, através do meu testemunho e através das mensagens do pastor, que Jesus Cristo era o Senhor
e Salvador da vida dele. Então, não foi no meu tempo. Eu não fui Espírito Santo no meu casamento, foi no tempo de Deus. Né? Eu não precisei ficar toda hora convencendo, falando, vai para a igreja, você vai para o inferno. Eu não precisei falar disso. Porque Jesus sabia o tempo que meu marido ia ouvir falar de Jesus e ele iria ser salvo. E Deus me deu esse conforto, esse consolo, né, de saber que o trabalho não foi em vão, meu testemunho não foi em vão, porque meu marido teve o encontro do Senhor antes dele falecer. Isso me dá muita alegria. E você falando isso, né, e isso estava me incomodando desde aqui. Eu falei, eu não vou falar, porque é só eu que falo, assim, né, de testemunho, mas Deus tem sido muito grande para mim. Deus tem sido maravilhoso. E eu quero compartilhar com as amadas, que é no tempo de Deus, realmente. Não adianta você ficar em casa, ou pedindo, falando, reclamando, insistindo, porque você não é o Espírito Santo de Deus. Quem convence da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo, não é você por muito falar, mas é você por muito testemunhar do amor de Jesus Cristo. É isso. Isso, amém. Serve para marido, isso serve para filho, isso serve para amigo, isso serve para um desconhecido na rua, né? Quem você é, as pessoas leem primeiro do que e ouvem primeiro do que você diz, né? Bom, vamos orar. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bom dia, boa tarde. Eu só não queria encerrar sem ninguém falou de André. Deixaram o coitadinho do André para trás, então deixa eu falar bem rapidinho dele. André é um dos que ouviram o que João falou a respeito de Jesus, foi buscar o irmão, depois da experiência. Só que antes de buscar o irmão, Jesus olha para ele e fala assim, o que vocês querem? O que vocês querem? O que você quer comigo? Você ouviu de mim por João. E você? O que você quer comigo? Uma coisa é você ouvir e achar lindo esse Deus maravilhoso, mas o que você quer com ele? Aí, André respondeu, onde o senhor está hospedado? Vou aparecer aqui. Onde você está hospedado? E foi passar um tempo com Jesus. Então, primeiro ele passou o tempo, e depois ele sentiu um desejo de correr atrás do irmão, porque o meu irmão precisa ouvir desse Jesus, e aí ele foi testemunhar, e aí ele foi buscar. Então, eu não queria deixar passar batido André, não, porque ele foi confrontado por Jesus, tá bom, e agora, o que você quer comigo? Então, que a gente não se esqueça disso, o que nós queremos com Jesus. Só dizer que é lindo, que ele faz milagres, né? E vamos colocando tudo aquilo que a gente já aprendeu, posta lá no Face, né? No Instagram, onde você quiser, hoje até no LinkedIn. Mas o que você quer com Jesus? É necessário que quem se aproxima dele saiba quem ele é e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Eu quero, como Natanael, ver os céus e a terra em conexão. E eu sei que isso é um querer duro, porque eu sei o que é necessário que eu mate a mim mesmo todos os dias, né? Pegue a minha cruz todos os dias para matar essa Edith que não é fácil, mas eu quero, porque eu sei que ela é, né? Bom, vamos orar, já que a Esther veio por último, falou bonito, fechou bem, então ela ora. Tá bom. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa manhã, e não tem nada mais precioso do que meditar na tua palavra, que é a verdade, e ouvir o Senhor falando conosco, porque a sua palavra é a hora que o Senhor fala. E fala, Deus, porque a gente quer te ouvir. Obrigada, porque
Nessa manhã, o Senhor falou conosco de uma maneira diferente, e muito provavelmente amanhã, quando a gente ler esse mesmo texto, o Senhor irá dizer outras coisas, porque a sua palavra é viva. O Senhor não muda, mas a sua palavra dentro de nós nos transforma. E a gente quer ser transformada, Deus. A gente quer ver o céu aberto, quer ver anjos subindo e descendo. Porque o Senhor nos disse que quando a gente invocar, o Senhor ia responder, ia mostrar coisas ocultas que nós não sabemos, e uma dessas coisas que a gente não sabe é a respeito da eternidade, que a gente busca tanto, Senhor. Nós queremos a eternidade para nós queremos a eternidade contigo para os nossos familiares, nós queremos mesmo ver o céu se abrir, anjos subindo e descendo, e nós queremos o seu reino instalado na nossa casa. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para que a gente veja. Nós queremos te ver, nós queremos te ouvir. E obrigada pelo que o Senhor falou conosco essa manhã, que a gente possa ter essa vida de testemunho, Deus, que a gente ganhe os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos amigos, muitas vezes, sem palavra, mas vivendo a palavra, porque a sua palavra nunca volta vazia, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela entra, Senhor Deus, no nosso coração e no coração daqueles que ouvem, e esmiuça, Senhor Deus, e traz para fora aquilo que não está de acordo contigo, e faz a gente olhar para o Senhor e dizer verdadeiramente, o Senhor é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus, que nós desejamos para as nossas vidas, e queremos que o Senhor faça na nossa vida e na vida dos nossos familiares, aquilo que o Senhor planejou para cada uma de nós. Faz-nos ver, Senhor Deus, diariamente a tua vontade e realiza na nossa vida e na vida da nossa família. Dá a todos, Senhor Deus, uma excelente terça-feira na tua presença, buscando, Senhor Deus, olhando em tudo e vendo a sua mão poderosa, vendo como o Senhor é esse Deus amoroso e relacional, que passa o tempo todo nos falando, nos acolhendo, nos amando, nos corrigindo, sim, porque nós temos que ser corrigidos, porque o Senhor é o nosso Pai, mas que a gente jamais, Senhor Deus, deixe de olhar e te ver. Nós queremos te ver, queremos te ouvir e queremos viver contigo, passar tempo contigo, até que, de fato, o Senhor venha nos buscar e nos levar para nunca mais nos separarmos da sua presença e te vermos face a face. Em nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém.